Rádio Ivoti FM. Tá na Ivoti, tá bom demais. Tem música, alegria. Rádio Ivoti. Olá você, muito boa noite para você que está ligado aqui na programação da Rádio Ivoti FM, a rádio dos melhores ouvintes. Estamos ao vivo aqui pelo 87.9, estamos também ao vivo na página do Facebook da Rádio Ivoti FM, também o Diário Net. Programa Radar, todas as segundas-feiras das 20 às 21 horas. Um programa de entrevistas que abordará os principais assuntos da região da Encosta da Serra. Meu colega de trabalho, Geiso Consciência, boa noite, seja bem-vindo. Segundo programa que começou na semana passada, recebendo aqui hoje a nossa convidada Marley Villers, a minha colega de corrida, claro. Olha só, já tem uma história então. Só que com uma pequena diferença, ela é muito melhor do que eu. Então vamos desejar boa noite, Marley Villers, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da Rádio Ivoti FM. Boa noite, agradecer o convite aí, boa noite a todos os ouvintes, com certeza, segundo programa, que honra minha, né, poder estar aqui e com certeza vai ser sucesso. O Jornal Diário já me acompanha aí mais ou menos 7 anos dentro da minha carreira e o Geiso a gente se conheceu no final de 2017, a minha primeira foto... já tem uma história então. A minha primeira foto de corrida foi com ele, eu não sei se tu vai lembrar, mas foi em Novo Hamburgo, né, acho que a gente já compartilhou dessa foto. Então Marley, vamos fazer o seguinte, a gente te entrevista, tu entrevista ele, tu conta as histórias do Geiso, porque essa parte eu também não sabia que ele corria. A diferença, Juju, a diferença, Juju, que na foto a Marley tava plena ali, eu tava quase morrendo, e ela passou por mim. Essa parte a foto não traduziu, não explicou. Não, mas as fotos elas mostram a verdade, a realidade de cada um, então, Jason, né? Uma pessoa já acostumada e alguém começando, pode-se dizer assim? Tu estava começando na época? Eu estava começando, mas a Marley também era estava a minha primeira começando. corrida. Olha só. E ela foi muito bem. Tá, e aí, agora me digam. Uma estava plena e o outro sofrendo. Como é que foi daí? Então, a Marley, eu lembro assim de uma coisa que nunca me sai da memória, a Marley chegou muito humilde, muito na dela ali, né? E daí daqui a pouco terminou a prova, eu lembro que o nosso professor, o Júlio Pauletti, falou, tá, mas de onde é que surgiu essa mulher? Eu tava começando no grupo, não conhecia ninguém, né? Fui com meu primo aquela noite correr. E quando ele me convidou, o Eliseu Perdum, eu achei que era uma corrida, tipo, eu não fazia ideia de como era esse universo da corrida. Foi ali no IFESH, era uma corrida da Unimed, então... E tinha 1.000 e poucas pessoas naquela corrida, então foi muito engraçado aquilo. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui, né? E hoje... Porque até então eu nunca tinha corrido 5 quilômetros, né? Foi meus primeiros 5 quilômetros consecutivos de uma corrida. Olha isso. Não tinha treinamento, não tinha nada. Eu fui, tipo, tô indo, né? Tô indo, vamos tentar. Sim, mas claro, eu tenho um histórico, né, dentro do esporte. Sempre pratiquei a caminhada, eu fazia muita caminhada lá em Morreuter. E eu joguei futsal por muito tempo. Então, claro que a gente já tinha uma preparação, mas a corrida em si foi traumatizada. Tá explicado agora as caras, então, Jason. Sim. Tá explicado o motivo, já tinha um histórico, já vinha. E aí nas fotos, depois passou um tempo, daí eu pensei, mas olha, o Jason, a gente se encontrou novamente, né, nos caminhos da corrida e do jornalismo também, né, o Jason com certeza faz parte aí da minha história, fez muita reportagem, me acompanhou muito, né, então... E tem toda uma história por trás disso que a gente vai abordar também, gente. Tem história de superação, tem de tudo um pouco. Então, Jason, já que tu conhece, então, vou passar para ti. Tá contigo, então. Queria que a Marley resumisse para os nossos ouvintes e telespectadores um pouco da história dela, antes até um pouco do esporte, até o esporte, mas acho que é interessante as pessoas conhecerem a Marley antes do esporte, tem uma história muito bacana, né, que é uma história de redescoberta, né, tu já tinha uma profissão, já tinha uma carreira e de repente se viu na corrida e mudou totalmente a tua rotina. Queria que tu comentasse isso um pouco para os nossos ouvintes. Com certeza, né? Porque a gente sempre tem pessoas cercadas de boas histórias e o que encanta a gente é o contexto dela, né? Como se chega até lá, né? Como a Marley de hoje começou na corrida
Então, eu sou natural do Paraná, do interior do Paraná. Minha cidade é Pérola do Oeste. Meus pais são agricultores. Nós até estava falando, né, de educação em família. Me criei na roça, né, no interior. A cidade é pequena. E aí me mudei para Moorreuter, também uma cidade muito pequena, com 15 anos. Então, fazem 31 anos que eu resido já aqui em Moorreuter. Os meus pais continuam lá. E foi aqui que eu vim tentar, digamos, a sorte, né? A sorte. Mas ou não fazer. veio com aquela visão assim, vou ser uma atleta. Não, nunca na minha cabeça. Eu até sempre gostei muito do esporte, sempre fui muito ligada. Sabe aquelas crianças que são competitivas, briguentas no esporte? Gosto de um desafio. Sempre me destaquei, com certeza o esporte sempre estava na minha veia, né? Meu pai também sempre gostou muito de esporte, então com certeza não tem... A gente não nasce, né? Ou não, as coisas não se despertam na gente depois do nada, né? Sempre tem algum contexto antes. E aí, quando eu vim morar para cá, inclusive... Eu tinha 15, com 18 a gente começou a formar ali a questão do futebol de salão, porque há 30, 20 e poucos anos atrás, uma mulher não jogava futebol de salão. Então, tu já vê que já estava na veia, né? Então, inclusive, a Elaine Capelletti, que é lá de Moorreuter, até já foi prefeita da cidade, a gente que começou. E já se criava um preconceito, né? Aqueles comentários, até das próprias mulheres. Ai, não tem o que fazer, tem que aparecer. Mas, assim, é quando a gente gosta muito do que faz, né? Então, o esporte, eu joguei futsal por muito tempo e aí as coisas foram acontecendo. Moorreuter eu vim literalmente para estudar. E porque eu dizia para minha mãe, eu disse, mãe, eu admiro o que vocês fazem aqui, mas eu não queria ficar no interior. Não porque eu, né, mas é que eu queria conhecer esse mundão afora. Sempre gostei disso. Sempre gostou de um desafio, sempre então, gostei. Marley. E sempre fui muito sonhadora, assim. Não sonhar em ter, eu quero me formar em advogada. Eu sempre fui muito sonhadora de conhecer coisas novas. E eu sempre sonhava lá, meu pai tinha um chalé, inclusive o chalé agora faz pouco tempo que eles tiraram. Quando eu voltei lá, ficou um vazio, assim, de não ver mais, né? E aí tinha um chalézinho e aí tinha uma televisão Telefunk preto e branca. E aí a minha mãe e meu pai iam pra roça, eu ficava em casa cuidando do meu irmão e das minhas atividades em casa, né? Porque a gente sempre teve muita responsabilidade, nós tínhamos que trabalhar mesmo, não era... Sim. E isso eu tô falando, nós tinha 6, 7 anos, né? Caminhava todo dia pra ir pra escola, porque eu morava no interior, era 4 quilômetros pra ir, 4 pra voltar, eu cuidava do meu irmão, ele é mais novo que eu, então a minha mãe sempre fala que eu fui mais mãe dele do que ela própria, porque ela ia pra roça e a gente ficava em casa. Era fogão a lenha, era tirar leite, função, tripla função. tudo a gente fazia, era Sim. tirar água do poço, isso eu tinha 8, 9 anos, assim, quando essas responsabilidades eram minhas, junto com o meu irmão, né, que tem 3 anos, quase 4 anos menos que eu. E aí, naquela televisão, eu viajava. Eu queria conhecer Copacabana, eu olhava São Silvestre, a volta da Pampulha. Então, eu sempre tive essa coisa de querer fazer coisas diferentes, me vestir como uma secretária, falar no telefone. Olha só! Eram as coisas que eu via na TV. O que tu branco, imaginava? né? Imaginava isso, eu queria conhecer isso, como é que funcionava essas coisas. E isso eu tenho hoje ainda, assim, saber como é que é a Europa, saber como é que é a Ásia, entender um pouco como isso funciona. Né? Claro, hoje a gente viaja aí no mundo da internet, né? Tem os acessos, mas há 30 e poucos anos atrás, né? Eu acabo sempre falando assim, a foto, a imagem, mas tu estando no lugar, a visão outra é coisa, outra. com É certeza. outro mundo. E aí foi isso que eu fiz, né? Minha tia morava em Moorreuter, tive uma oportunidade de vir, então, para trabalhar e estudar, e foi o que eu fiz. Meu primeiro emprego foi para Sacola, trabalhava num ateliê de pré-fabricado, trabalhei por um tempo ali, já fui conseguindo as oportunidades, fui crescendo dentro da empresa, trabalhei por uns 13 anos ali, e aí sempre me liguei muito nessa área de recursos humanos, assim, departamento pessoal, porque daí tu trabalha nesses lugares menores, tu tem essa oportunidade também de fazer de tudo um pouco. Então, eu era telefonista, recepcionista, e aí a gente vai aprendendo também, né? E aí, quando as oportunidades da tua vida vão aparecendo, tu já está preparado. Foi isso que eu fiz. Então, eu trabalhei por 27 anos pela CLT, né, com carteira assinada. Trabalhei 3, 4 empresas, porque na minha época o legal era quando tu tinha 10, 15, 20 anos de carteira assinada. Contava. Né? Hoje já mudou um pouco, né? Mas contava sim. muito isso, né? E aí, meu último trabalho foi em Novo Hamburgo. Eu trabalhei como coordenadora comercial e trabalhei lá até 2014, mais ou menos. Por quê? Porque é como o Jason falou, né? Eu vim para cá, eu consegui sempre me colocar, sempre tive grandes oportunidades, aproveitei todas elas. Estudei até, cursei educação física até quase o 3º semestre. Mas quando tu sai do ninho, quando tu sai da tua casa, o meu único sonho era ter minha casa. Que aí eu morei com a minha tia, daí fui morar com amigas, daí tu paga aluguel. E a gente tem essa coisa de ter o nosso canto, né? Então, trabalhei muito para ter minha casa, ter meu carro, as minhas coisas, e foi mais ou menos isso que eu trabalhei, né? Para poder fazer isso. E aí fui organizando, fui tendo as oportunidades no Novo Hamburgo, daí quando fui trabalhar para lá, eu também tive muita chance de poder viajar, porque como eu trabalhava como coordenadora, né? Tava tudo certo encaminhado na minha vida, né? Então, aos 35 eu tinha minha casa, meu carro, que eu tanto sonhava.
E aí eu acho que vem aquelas coisas que a gente, quando tu tem uma meta mais concreta e mais material, às vezes as outras coisas tu vai meio que empurrando para baixo do tapete, né? Ou vai deixando para resolver depois. Só que eu sempre digo, né? Os nossos medos, as nossas coisas incertas, um dia elas vão retornar e vão aparecer. E aí tu vai ter que encarar isso, É um né? giro. É que tudo que tu bota embaixo do tapete, um dia tu vai levantar o tapete, Tu né? vai ter que tirar ele, vai levantar e vai esparramar. E aí acontece, eu acho que com não só as mulheres, mas os homens, todas as pessoas, que chegam um ponto na vida, tu fica pensando, tá, e aí, né? É aquele momento que chega, tá, e agora? Porque eu venho de uma geração, inclusive quando eu vim morar pra cá, eu já tinha enxoval. Eu venho de uma geração de mulheres que foram feitas pra casar, ter família, né? Até a gente tinha a liberdade de estudar, mas é aquilo. Ah, fez segundo grau, vai fazer faculdade, vai fazer pós, aí vai casar, quando vai ter filho, sempre tem quando vai ter cobrança. a cobrança. E Sim. essa cobrança existia em mim, com certeza. Hoje eu tô com 47 anos, né? Mas há 20 anos atrás era diferente, a minha própria família, né? A minha mãe e meu pai nunca me cobraram nada, mas a gente sentia aquela coisa, sabe? Tá, mas e aí? Espera. E aí, Tá, né? ali tá resolvido, mas e Sim. aqui? E isso também, como eu estava muito focada no que eu queria, tipo, minha casa, meu carro, né? Crescendo meu trabalho e coisa e tal. Eu nunca, não tenho graduação superior, mas eu sempre tive muita oportunidade de fazer cursos e viajar. E aí começa a bater aquelas coisas, né? Bah, e agora, né? Aí é um vazio, uma procura tu de vai você mesmo, né? empurrando. Espera. E eu gosto muito de falar essa parte, porque assim, eu sinto que as mulheres hoje se identificam muito com a Marley por causa disso. Porque ainda hoje existe isso, por mais que elas falam, mas sempre tem aquela coisa, eu falo, mas eu não consigo falar, né? Então, com certeza, isso bateu em mim lá pelos 38 anos, onde que na minha vida estava tudo resolvido. Só que eu tinha aquela inquietação lá da Marley do interior, que tinha aquela vontade de conhecer o mundo, as coisas. Começava a se perguntar, mas eu posso fazer mais que isso? Eu não quero só isso pra mim. Aí tu vê as amigas casando, aí tu vê as amigas não sei o quê. E aí começa a vir os nossos próprios monstros, né? Que é aquelas coisas que tu carrega a vida toda e você acha que tá resolvido, mas que não tá. Aí eu estava bem resolvida financeiramente, estava num bom trabalho, tinha as oportunidades de poder viajar, fazer as coisas, e aí os meus medos começaram. Tá, mas como é que eu vou, em Novo Hamburgo, 2 irmãos, sentar no sábado de noite e jantar sozinha? Num sábado de noite. Aí né? começa a bater. Começa a bater, Sim. porque na verdade é um pouco da sociedade, mas principalmente estava em mim. Pela criação. É que tu foi adiando. Sim, a pessoa, as prioridades. e é normal, porque a sim. gente convive naquele ambiente. Exato. Não tem um culpado ou não culpado. São coisas e barreiras que são gerações que vão ultrapassando. Hoje uma menina de 15 anos não tá nem aí. Ela quer mais ir sozinha jantar e não quer saber de ninguém, né? Mas no meu tempo, tava com 37 anos já, isso não faz tanto tempo atrás, era difícil para mim isso. Como é que eu vou viajar? Ah, eu conseguia me virar, mas como é que você vai viajar sozinha, fazer alguma coisa? Por quê? Porque são as minhas coisas, né? E aí quando eu comecei a trabalhar isso e entender, quando a corrida bateu na minha porta. Quase como uma ironia do destino, assim. Uma ironia do destino. Pois é, eu ia dizer, como é que chegou a corrida até você, Marley? A corrida, ela é fantástica. Primeiro porque ela vai melhorar teu físico em todos os sentidos. Mas principalmente porque eu acho que ela desperta na gente um fortalecimento, uma força que a gente nem sabe que tem. Ela faz um trabalho mental muito grande. E eu te digo isso porque eu já joguei vôlei, já joguei futebol, já vivi no esporte. A corrida despertou isso em mim. Então foi um encontro. Mas tem aquela, né, Marley? Já, indo por partes aqui, por etapas, acontece muito que o difícil é o começar. Primeiro passo. É o primeiro passo. Aí eu vou te perguntar agora pra ti, Jason. Tu vai virar entrevistado também. O que acontece? A primeira corrida, como a gente entrou aqui na conversa, ela foi ali, tu tava com aquela cara de cansado. E agora? O primeiro passo, as pessoas sempre dizem, não vou pra academia da preguiça. Depois sente falta. Sim. É ou não é? É. Você, que nem tu que tá correndo também, não sabia desse teu lado, Jason. Né? Eu acho que o esporte começou, eu tive um período ali, sempre gostei bastante de esportes. Eu era aquela criança assim que via uma sanga ali de um riozinho e já queria me atirar, assim. Futebol era sempre todo dia. Chegou um determinado período ali na minha adolescência que eu parei um pouco e depois voltei com tudo de novo, né? E hoje não consigo ficar sem na minha rotina. É esse o ponto. Se tornou uma dependência, assim, de não conseguir Acaba ficar. sentindo falta, por isso que eu Os te hábitos, perguntei, né? Marley, tu começou lá, dizendo, não, fui lá, corri, pronto. Não, eu tenho certeza que teve, assim, não deu vontade de desistir? Não, com certeza. Eu tive o meu primo, um meio ano ele ficou. Vamos correr, vamos correr. Ah, tu E teve um incentivo, então? Eu tive um incentivo, né? E ele me convidou ele me inscreveu em 3 provas.
Daí na terceira vez eu pensei, Olha isso. eu sempre achava uma desculpa para não ir, né? Porque na verdade eu queria ir, mas aí vem outra parte que as pessoas fazem muito. A gente tem mania de se comparar muito com os outros. E eu fazia a mesma coisa. Eu via as pessoas correndo e aí a gente não quer começar lá caminhando, correndo, caminha, para, corre. Eu quero corre. já começar Tu já quer 100%. correr como todo mundo, né? E É igual ir pra academia. Eu fui um dia, já quero outro dia, eu quero estar perfeito. quer ter resultado, né? Tudo. E aí foi que eu também fiquei postergando isso. E aí Sim. as coisas foram... Só que quando eu fui, eu me senti bem ali. Olha, Eu se gostei encontrou, daquilo ali. Se encontrou. Porque foi desafiador para mim correr 5 quilômetros. Eu nunca tinha corrido. E aquilo foi legal. E aí é isso que você falou. Aí você vai interagindo num outro universo, né? Aí você vai conversando com essas pessoas, você vai sentindo aquilo mais fácil. Mas o primeiro passo é muito difícil. Principalmente é a gente se comprometer com isso. Ah, Eu vou dizer- caminhar todo dia. Fácil falar. Mas o compromisso de tu ir lá e fazer isso todo dia, né? Principalmente no dia de hoje, que é tudo tão corrido. Parece que o dia tá curto. A gente Então, sempre se deixa para depois, né? A gente sempre se deixa para depois eu vou, depois eu faço. Porque assim, é o comprometimento. Não, eu me priorizar. Sim. Não, todo dia eu vou deixar 40 minutos para cuidar de mim. Para quem né? está iniciando, Marley. Ah, então agora hoje me senti motivada, ouvi a rádio, acompanhei pelo Facebook lá, quero começar a correr. Aí vem aquilo de se comparar. Tá, mas peraí, ela corre 2, 3 horas, eu quero também. Não, não é assim. O que tu indica assim para começar? É primeiro se comprometer contigo mesmo, né? Fazer aquilo por você, Sim. né? Porque a corrida Se entrou priorizar? para mim, nunca pensei em ser uma atleta profissional ou levar isso para uma maneira profissional ou Sim. fazer. Eu fui lá porque eu queria me comprometer a fazer alguma coisa diferente. Entendi. E aí, quando eu fiz essa corrida, olha aqui que é a ironia do destino, né? Que a gente, tem gente que acredita em destino, outros não. Eu sempre acho que quando você faz os movimentos, as coisas vão aparecendo porque elas estão naquele movimento que precisava ser feito, né? Sim. Então, eu comecei a correr e eu queria muito viajar e fazer as coisas, porque financeiramente eu podia. E aí, passou uns 15, 20 dias, eu abri o jornal NH, e aí tinha uma manchete assim, corra, viaje e realize seus sonhos. Era a Maratonas do Mundo, Era o que que é tu uma precisava. agência de viagem que leva as pessoas para fazer as provas em tudo que lugar, né? Sim. No Brasil, fora do Brasil. E aí aquilo me chamou a atenção. E aí eu entendi. Sabe? Aqui aí tá a minha que- chance. porque, na verdade, eu não corri. Eu corri justamente para viajar, para conhecer os lugares, conhecer pessoas e para fazer uma atividade física que eu sempre gostei muito. Então, para quem começa, eu acho que primeiro é você assumir um compromisso com você mesmo, né? Não, eu tenho tempo para o meu marido, para os meus filhos, para o meu trabalho, para minha casa, para a mãe, não sei para quem, e para mim. Não é egoísta Não, a é gente se se dar um priorizar. tempo. Ah, todo dia eu vou me dar, não, 40 minutos é muito, se dê 10 minutos. Para caminhar 2 quadras que for, ou para, preparar teu alimento, né? Ou sentar, que hoje as pessoas não sentam Exato. e se desligam de tudo e almoçam, né? Ou ler uma coisa que você gosta, ou olhar. Porque são esses pequenos movimentos que vão fazer você a cada vez interagir mais, porque aí você vai ver um outro leque de vida. Porque eu acho que também a gente está muito assim, ó, tudo em massa, né? E tu vai indo onde que primeira coisa que aparece vai fazendo. Isso aconteceu muito quando abri meu próprio negócio, né? Porque, na verdade, a corrida, claro, hoje eu sou patrocinada, né? Tive grandes oportunidades, mas nem sempre foi tão fácil, né, Jason? Então, eu tive que tomar uma decisão ali em 2018, mais ou menos, né? Por quê? Porque eu queria, então, entrar nesse mundo mais profissional, mas eu não tinha patrocínio. Como é que tu vai fazer? E aí entra outra coisa, é você assumir aquilo para você. Não, eu sou uma atleta e eu quero viver disso e eu vou fazer isso acontecer. E foi o que eu fiz. Fiz todos os movimentos que precisava, inclusive saí do emprego confortável na metade de 2000. Eu comecei a correr em 2018, então, com acompanhamento. Aquele ano foi um ano de descoberta, ganhei tudo aqui na região. E aí eu ainda pensava, é sorte ou é isso. Para você ver como a gente não acredita Em si no que a mesmo. gente é capaz de fazer. Sim. É? E aí eu demorei 1 ano para entender numa prova lá na Volta da Pampulha, em Minas Gerais, que é uma das segundas maiores corridas festivas que acontece no Brasil, onde tinha 18 mil pessoas, que eu cheguei logo depois do pelotão de elite, que são aquelas 10 pessoas que correm na frente, que eu cheguei logo depois delas, largando lá no meio da galera, sendo jogada pelo alambrado, porque eu queria uma colocação mais na frente para poder correr de igual para igual. E aí, quando eu sentei e vi toda aquela galera vindo, eu pensei, realmente eu sou boa nesse negócio. E aí foi onde que eu assumi isso pra mim. Meus méritos. E assumir e investir isso pra você, sabe? Porque as pessoas me diziam, lá vem a campeã, lá vem a corredora. E eu
Ai, sabe quando você se fecha, tipo, Ai, não é tudo tão- isso, né? Mas de certa forma, pro ego, é válido. Mas a partir dali eu comecei, não, eu realmente sou. E aí foi o projeto lá em 2019 para mim conseguir patrocinadores. Que eu achei que seria fácil. Mas infelizmente no Brasil não é muito fácil, né? O esporte Começou no a Brasil tua luta. começou uma outra luta. E aí Sempre foi. desafios. É. E aí chegou um ponto, assim, que não tinha como eu conciliar todas as coisas, porque eu estava já performando, correndo, competindo de igual para igual com muitas corredoras que viviam só do esporte. E aí como é que você vai conciliar isso com rotina de trabalho, trabalhando no Novo Hamburgo, saindo cedo, voltando tarde? Foi onde que eu me organizei, meio ano mais ou menos, e montei uma cozinha industrial na minha casa para fazer comida congelada para vender. Que aí seria uma forma de ter uma renda e também de poder conciliar os treinamentos. Os e foi o que eu horários, fiz. tudo, sim. E foi um momento bem difícil, porque assim, geralmente a gente toma uma atitude e faz alguma coisa quando a gente tem alguma coisa muito drástica na vida da gente, né? Ou quando se separa, ou quando os filhos saem de casa, ou quando tu é demitido. Nunca quando você tá numa fase boa. Exato. Ter a coragem de mudar quando tá tudo bem. E aí tu escutar a tua voz interior e pensar, não, mas essa voz tá me chamando, né? E aí tu parar pra pensar e entender que não, você quer fazer aquilo. Era onde que eu estava me sentindo. Eu arrisquei tudo, mas ao mesmo tempo eu tinha uma calmaria. Eu tinha certeza que eu tinha feito a coisa certa. Né? Porque às vezes... A escolha certa. Às vezes as pessoas acham que tu tá bem, tá bem financeiramente, é ter uma casa, ter um carro. Nem sempre é isso. Porque a casa vai, o carro vai, a gente viu tudo o que aconteceu agora nas enchentes. Exato. Né? O emprego, hoje tu tá aqui, amanhã você não sabe onde que tá. Né? O que importa é o que você gosta de fazer. E você tem que lutar por aquilo. E eu lutei pelo que eu gostava de fazer, que era estar interagida no mundo do esporte. Eu sempre gostei de pessoas envolvidas com o esporte, de histórias do esporte. Sempre me emocionei, chorava vendo filmes e coisas. Sempre ligadas ao esporte. Porque o esporte, ele foi sempre o meu equilíbrio. Sempre foi onde que eu consegui ser eu mesma. Onde eu não precisava disfarçar, onde eu botava toda a minha força. Hoje a gente escuta muito das mães, meu filho é muito elétrico, meu filho não sei o quê, meu filho... Eu sempre digo, bota no esporte. Bota no esporte. Bota. Sem contar que Calma, é uma vai terapia. calmar. É uma terapia, Pra né? depressão. Pra tudo, hoje, né? hoje em dia, a doença que mais está matando pessoas, a que mais tem afetado depressão, ansiedade. Sim. E o esporte, ele resolve. Ele muito isso. resolve. E era isso que eu fazia. Por que eu me sentia tão bem? Porque no esporte eu extrapolava toda a minha energia. Né? Eu me entendia e eu estava bem ali. Você achava? Me achava. Então foi isso também que me motivou muito a fazer, porque eu sempre fui muito independente e me virava sozinha. Meus pais moram no interior e eu sempre fui muito assim. Quando eu saí de casa, eu engoli o choro e eu pensei, eu decidi, eu nunca vou pedir ajuda para meu pai. Só se for por saúde, mas para as minhas coisas eu não vou pedir, tanto que eu não pedi. Eu ia pedir para banco, me virava, trabalhava em 10 empregos, mas eu nunca pedi. Tanto que eu gravei um podcast e ele ouviu, ele se emocionou. E ele, um dia que ele me contou, ele disse, por que você não me falou? Eu disse, eu decidi me virar sozinha, então arque com as consequências, né? Sabe? Então, eu sou muito orgulhosa, então isso, né? Mas, de certa forma, te levou aonde está Eu hoje. acho que sim, né? E foi ali que eu comecei, digamos, então, esse mundo dentro, então, de ser uma empreendedora, né? E Sim. ser uma atleta amadora atrás de patrocínio. E aí lutei, e aí quando eu consegui uma bolsa, veio a pandemia. E aí a gente ficou 16 meses sem competição, sem aparecer, né? Então foi um período difícil para todo mundo, a gente sabe. Mas sabe o que eu fiz nesse ponto? Era meu equilíbrio o esporte. Então, eu treinei todo esse tempo incansavelmente, sem falhar nenhum dia. Continua. Eu continuei fazendo como se amanhã fosse mudar tudo. Né? Porque eu pensava, não, quando voltar eu quero estar preparada. Aí fez também diferença. Com certeza. Jason também vai concordar comigo, porque assim, muitas pessoas não se reencontraram depois da pandemia. Não. Porque o medo também tomou conta. A gente tem que assumir isso, que o medo das pessoas tomou conta e acabaram se privando de muitas coisas. Aquilo que a gente fala, né, Ju, de resiliência, de saber se adaptar às circunstâncias Isso! adversas. Porque a vida hoje em dia tá cheia, né? Teve a pandemia, que foi o caso mais extremo, mas no nosso dia a dia, ela sempre há esses desafios e a gente tem que saber administrar ele, e acho que a Marley é um exemplo disso, né, de em diferentes circunstâncias saber, como é que agora eu preciso investir na minha carreira, como é que eu vou fazer? Tem que ter esse controle emocional, acho, né, Marley, de saber administrar a própria vida e não deixar os problemas te engolirem. Acho que é uma coisa assim. E desde um financeiro, de um tudo, né, de não desistir. Persistência. Com certeza. Eu, por exemplo, eu corro agora há 7 anos e meio, mais ou menos, tá? Eu corri praticamente 4 anos e meio, só investindo todas as economias da minha vida,
sem apoio, só o dinheiro indo e, como você falou, me reinventando. E da onde você tira forças para isso, né? Da onde que é a você, principal pergunta. da onde você tira forças para isso quando tá tudo dando errado e quando tudo não acontece, ir lá? Porque é um desgaste, você corre, né? Quem faz uma atividade física, é um desgaste muito grande por corpo, é um trabalho mental muito grande. Eu acho que é justamente saber onde que a gente quer chegar e saber o que a gente gosta de fazer. Metas Aqui e é meu objetivos. lugar. E ter muita resiliência. Eu aprendi com o esporte o que é resiliência. É ir lá fazer todos os dias sem esperar nada em troca. Porque as coisas É acabam de ti pra acontecendo. ti. É fazer porque eu gosto, porque eu acredito. E eu acho que todos esses percalços, essas coisas que aconteceram, foi justamente para ver se realmente eu queria isso para mim. Né? Porque é muito fácil a gente botar uma meta, trabalhar, primeiro desafio, as pessoas desistem. Primeiro isso, as pessoas desistem. Por que Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo? Por que tal fulano? Será que é só sorte? Sim. Não é só sorte. É trabalho também, é consistência, é arriscar, é ter coragem, né? Ter resiliência. É não desistir. É não desistir do que tu acredita, né? E eu acho que, Marley, ouvindo tudo isso, também volta aquilo que tu disse inicialmente, né? Daquela coisa da gente cometer o erro de se comparar, às vezes, demais. Com os de, outros, né? E de minimizar a nossa capacidade, né? E ouvindo a tua história, assim, a gente percebe que o ser humano é capaz de fazer muita coisa e deixa de fazer, às vezes. O que não pode acontecer é tu se comparar, mas dali a pouco uma pessoa que te incentiva, porque hoje tem muitas pessoas que se incentivam, vendo, a Com Marley certeza, conseguiu, né? eu vou também, porque hoje tu é palestrante, tu incentiva muitas pessoas também. Sim, com certeza. Eu acho que Quem foi tua inspiração? no esporte sempre foi Hortência, Paula, Oscar Schmidt, É isso que eu Ayrton digo, Senna. viu? É isso que eu digo. Tu Uma ter referência. alguém, uma referência, De alguém que te criança, sempre é. inspira. E na minha vida, com certeza, meus pais, né? Meus pais sempre me ensinaram a primeiro ter humildade, segundo que tu tem que trabalhar, que eu sempre levo uma frase muito para minhas palestras, pro lugar que eu vou, que meu pai sempre fala: planta, cuida, que um dia você colhe. Hoje as pessoas plantam, às vezes esquecem de cuidar, ou as pessoas plantam e querem já colher, e não é, a gente tem que ter paciência e resiliência, né, para fazer o trabalho. E principalmente é isso, assim, ó, por que também a Marley conseguiu se destacar num cenário brasileiro que é muito difícil ter apoio e ter incentivo? Porque eu também sempre tentei me reinventar as coisas. Eu e o Jason estava falando antes de vir que hoje em dia você precisa ser um atleta, você precisa ser um pouco de influencer, você precisa fazer um trabalho nas mídias, você tem os resultados, mas os resultados são muito rápidos e esquecidos. Só que vamos deixar assim, ó, nunca é sorte, gente. É trabalho, É persistência. É dedicação, tentar fazer as coisas. E é o que eu estou fazendo. Eu estou aproveitando todas as oportunidades que o esporte me dá, porque ele me leva a outros caminhos, né? Por exemplo, eu sou uma atleta que autoperforma, estou em as 10 melhores maratonistas do Brasil em nível nacional, mas eu estou com 47 anos, as meninas estão com 25, 30. O que eu posso construir junto com isso, né? É o contexto da minha história, ter começado mais tarde, é o que você falou. As pessoas não vêm dizer para mim: bah, Marley, eu tenho o recorde de 2 horas e 40. Elas vêm dizer para mim: Marley, você foi a pessoa que me inspirou, porque eu não tinha coragem, eu vi que vale a pena a gente começar no tempo que for. Por isso que eu te perguntei de tempo de começo. Porque as pessoas, quando ela tem aquela comparação, o que acontece? Não, mas espera aí. Elas se frustram, né? Ela correu 1 hora, eu corri 10 minutos ali, tô morrendo, não quero mais. Por isso que eu te perguntei como é que começa. Porque no começo não é fácil. Não é fácil. Não é fácil tudo, o cansaço. Mas espera aí, ela consegue. Mas espera, tem todo um trabalho, tem toda uma persistência por trás disso. E a gente, além de primeiro saber o que você quer e acreditar, a gente tem que fazer muita renúncia na vida da gente para estar onde que a gente está. Exato. A Marley, de 7 anos atrás, renunciou muita coisa para estar aqui. E coisas que é dolorido, é se afastar às vezes de um ambiente, de pessoas, de filosofias, de coisas que você acreditava, é deixar para trás muita coisa, até pessoas da família, porque você tem que renunciar, você não consegue viver tudo, e é isso que às vezes eu vejo nas pessoas, elas querem fazer tudo e ter tudo, né? E não é assim. Que nem, eu não sou mãe, mas você comentou comigo antes que você é mãe. Sou mãe. Você teve que renunciar muita coisa pelo teu filho. Muita. Né? E é normal, porque você fez uma escolha de ser mãe. Aí as Exato. pessoas às vezes falam, elas falam muito isso quando vem falar, mas você faz tudo isso porque você não teve filhos, né? Eu fico pensando, já coloca a culpa no filho. Né? Eu acho que a primeira coisa também é a gente ser honesto com a gente mesmo. Sim. É se olhar no espelho e dizer, não, eu não emagreço por isso. Eu sempre falo, como é que as pessoas querem emagrecer se você vive num ambiente gordo? Ambiente gordo que eu digo não são as pessoas, mas um ambiente que é só comida, só festa, só As isso. escolhas. Aí é renúncia daquele lugar, por mais que você gosta de estar ali, e saber que você vai ter que sair dali para ir para outro lugar.
Porque senão não vai funcionar. Toda ação Tu tem uma vai- reação, escolhas. Por que as pessoas emagrecem? Eu vou falar muito de emagrecimento, porque a corrida, as pessoas procuram muito a corrida por emagrecimento. Por emagrecimento. Por qualidade de vida, né? Então, são coisas que a gente vai vendo na situação da corrida. A grande maioria procurou a corrida para emagrecer. São pessoas obesas ou que têm problema de saúde. Então, elas sabem que elas têm que sair dali. Porque você... Zona de conforto? Zona de conforto, em primeiro lugar, né? Porque, e ainda mais nós aqui na nossa região, que a gastronomia é maravilhosa, né? Viemos E tu- de uma feira do mel também, Sim, final de estamos semana. vivendo isso É recentemente. difícil, e é difícil você dizer não. Renúncias. As renúncias da As vida. renúncias. Para mim é muito difícil dizer os não, né? Mas a gente tem que falar. Muitas vezes eu queria estar com a minha família, muitas vezes eu queria estar nas festas, muitas vezes eu queria estar, por exemplo, agora. Eu tinha uma prova logo depois da Páscoa. Foram semanas de festividades, ali 2 semanas, e é você olhar para aquilo e dizer não, né? Porque essa questão com a comida, a gente sabe que tem muita gente que gosta todas as frustrações na comida. A gente está falando da comida por causa disso. O que eu falei antes, a Ansiedade, depressão, né? a ansiedade acaba se agarrando de uma forma e muitas vezes na Muitas forma vezes é errada. na comida, porque a gente fala de vícios, né? Às vezes as pessoas, cigarro, bebida, mas a comida é um vício também, né? É um vício onde as pessoas extrapolam e botam todas as suas angústias ali. Então, com certeza, sabe? Por isso que eu sempre falo, você tem que ter muita certeza do que você quer e você tem que se cercar, claro, de boas pessoas. A Marley também não está aqui sozinha. Eu tive muitas pessoas que entraram, já passaram e vêm vindo, né? Que me ajudam nisso, que acreditam também no esporte. Porque eu estava mesmo comentando com o Jay, se fosse olhar de uma forma financeira, talvez não valeria a pena tanto sacrifício. Tocou num ponto, Marley, que muitas pessoas assim, mas vai gastar com o quê? É só correr. E aí? Gasta muito. O pessoal Não, da corrida aí a sabe, pergunta, né? A pergunta é a mesma coisa quando eles olham aqui assim, mas é lá na rádio, é só falar. É só falar. Então, sentar lá e falar. Eu posso começar como amador já, o gasto do amador. Depois eu passo pra Maria. Olha, eu posso garantir que não é barato. Não é Tu tem- barato, não. Tu tem o tênis, tem a camiseta, tem o Mas cabelo. pagar a aí- inscrição. Tem que pagar a inscrição, que é uma paulada ultimamente. Mas aí é que tá, foi o que ela falou de correr atrás de patrocinadores, mas daí vem aquela coisa, tá, mas aí é só correr? Não é ir na rua e correr? É. Não, gente, não é. Não é. Toca nesse ponto, porque assim, ó, é aquela coisa assim, mas é tão fácil, é só ir correr. É só ir correr, né? Mas assim, até chegar lá, que nem tu falou, tu já é conhecida internacionalmente. Sim. Nacionalmente tudo, então assim, pra tudo tem gastos. Sim, com Não é certeza. só correr. É a mesma Com coisa uma certeza. empresa, né? Toda É uma empresa empresa. tem um custo É para uma chegar a um empresa. determinado resultado. E aí você tá num patamar é X, tu vai para outro patamar é outro X. Eu tenho patrocínios, mas hoje eu até tava falando com o Jason, tu vai para São Paulo, qualquer passagem aérea e um hotel ficar 2, 3 dias é R$3.000, né? É 4 Por mil baixo. reais por baixo. Por baixo. Né? Então tu tem que arcar com as suas passagens, tu tem que arcar, por exemplo, eu sou maratonista, não posso fazer prova toda hora, né? Infelizmente a nossa região aqui ainda as provas são um pouco pagas, né? Um pouco a remuneração, não se tem muitas maratonas, agora tem mais. E aí entra essa outra questão também, que aí vem as estrangeiras e aí levam todo o nosso dinheiro, né? E aí a gente fica... Eu falo porque hoje eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu estou numa situação mais confortável hoje, né? Sim. Comparado a 4 anos, 3 anos atrás. Mas e quem vem? Quem vem com 20 anos, né? Então eu peço muito aos empresários que estão me ouvindo, né? Os que me disseram não há um tempo atrás, que acreditam mais no esporte, sabe? E vê o esporte de uma essa maneira. Esses dias eu estava pensando, tu vai em qualquer empresa, né? Aí a primeira reclamação, e agora eu estou indo para as palestras, né? É porque querem que a gente fala de disciplina, de autoestima, né? De sonhos, projetos. E aí eu fico perguntando assim, a gente não vê uma empresa que tenha alguma coisa ligada à saúde, que tenha alguma associação com uma academia, com alguma coisa, para incentivar seus colaboradores a ter uma vida mais saudável. Reclamam que tem muito atestado, que tem muita coisa, mas eu acho que chegou uma hora que os departamentos pessoais e os RH eles têm que começar a olhar para isso. Incentivar o esporte dentro Principalmente das nos dias de empresas. hoje, né, Marley? Com certeza que você falou, vai falar com qualquer psicólogo aí. Tá com as lotado, ou é criança, ou é gente surtando, a gente tomando Hoje em dia nem remédio. idade tem mais. Não tem mais idade. Hoje crianças é o que mais se procura, porque estão, sabe? Já e vem aí frustrados. eu fico pensando assim, esses empresários que olhem mais para isso, para nossa sociedade, porque a gente é sim responsável pela nossa sociedade que a gente vive. Não só de uma forma financeira, porque eu já escutei empresário que tem às vezes arrogância de dizer, mas eu já dou emprego para eles. E eles dão a vida deles, o tempo deles para vocês. Ali não tem, uma moeda paga a outra. Ele está, claro, proporcionando, mas a pessoa está trabalhando ali, ela está ali 9 horas, é uma troca. É uma troca. Né? Mas, infelizmente, a gente tem. Então, assim, de trabalhar mais isso, fazer mais esses movimentos, né? Agradeço vocês a dar a oportunidade, sabe? A voz. Porque hoje, claro que a mídia, a Marley lá, quando tinha 12 anos, se alguém tivesse me visto e filmado a Marley correndo, eu teria sido uma atleta
né, em nível mundial, uma atleta olímpica da seleção brasileira. Porque eu tenho um talento, claro que a gente sabe que tem toda uma preparação, força de vontade, mas tem a questão genética também, né? Tem a questão que, tipo, tá em mim essa corredora. Imagina se eu tivesse sido descoberta com 12 anos, né? Se com 39 a gente fez uns estragos por aí, imagina com 10, 12 anos, né? E hoje a gente tem que usar a mídia a favor, né? Para revelar essas pessoas, essas crianças. Mas a gente precisa de apoio financeiro, né? Boas políticas dentro das prefeituras, incentivo ao esporte, essas coisas, precisa esse movimento. A corrida cresceu muito no Brasil. Isso 2024 cresceu 30%. As provas em Porto Alegre que reunia 1.000 pessoas, está reunindo 4, 5 mil pessoas. As maratonas que tinham 5, 10 mil pessoas estão com 20, 25. Isso que é estranho, né? A falta de incentivo, sendo que está crescendo tanto isso. É que nós ainda vivemos uma cultura, a gente tem que mudar um pouco isso, né? Porque isso também foi para mim difícil. Quando eu parei de trabalhar lá na empresa, e aí eu levantava cedo, às 4, 5 horas da manhã, no inverno, para trabalhar na minha cozinha, para às 3 horas poder correr no sol, quando era um pouquinho mais quente, eu saía e eu tinha vergonha de sair. Eu me sentia culpada. Porque eu estava lá às 3 horas da tarde correndo e as pessoas estavam trabalhando. Sim. Porque a gente tem isso culturalmente. Esporte não é trabalho. Esporte é de quem não De tem o que atleta não fazer. ser valorizado como profissional. Não todos, claro. Tem muita gente Sim. que já está apoiando e está tendo... Mas ainda a gente tem isso, sabe? Até dentro das escolas, né? Esses dias eu fiquei sabendo que querem tirar a educação física do currículo escolar. Não. Que incentivo, né? Porque isso é uma forma também das energias que a gente... Vamos voltar lá atrás, agora na conversa lá atrás, que a gente estava assim, da ansiedade, do estresse, de se acalmar. Essa é nova para mim. Da disciplina também. né? Isso! A questão da disciplina. E a gente... Eu nunca vou me esquecer uma colega minha de trabalho, quando a filha dela começou a correr aqui no instituto mesmo, aqui, não sei o Sim. quê. E aí ela tava toda cheia de dedos, porque daí ela vai se frustrar, porque não vai perder, não sei o quê. Eu disse, o que tu quer da tua filha? Que ela seja água com salsicha? Ou ela tem que aprender, ela tem que sim aprender a competir. Eu quero ganhar, eu quero vencer, isso não é feio. E aí a gente vê muito isso. Porque eu fui numa escola que eu fiquei sabendo que até os 10 anos eles não têm competitividade. É todo mundo igual. Eles jogam, tem as regras, tem tudo, mas, tipo, a medalha é igual para todo mundo, o troféu é igual para todo mundo. Aí eu fico perguntando, até onde isso é bom ou não é bom? Verdade. Porque o mundo aí fora é uma competição danada. Se você não se virar todo dia, se reinventar, fazer uma coisa diferente, você já era, né? Então, o mundo lá fora não é assim. E o que vai ser dessas crianças com 15, 16 anos, quando tiver que enfrentar uma fila de emprego, ou se frustrar num trabalho, coisa e tal, sabe? Então, essas Porque na coisas vida tu vai também... ter bem mais não do que sim Com também. certeza. E a vida bate, a vida Bate, não é fácil lá exatamente. fora. A É. velha história, ou pelo amor ou pela dor. Eu sempre Vem falo dessa isso. forma. É que nem o esporte, eu sempre digo. Ou vocês fazem no amor ou na dor, porque vai bater. Vai bater. Um dia você vai precisar começar a tomar Coca-Cola Light, você vai precisar tomar água com gás, não é? Não é? Acordar Você- cedo. Acordar cedo, né? Sofrer. Então, sofrer. Então, são essas coisas que a gente também tem que começar a mudar isso. Isso muda como? Eu sempre falo, eu não tenho filhos, mas eu tenho minhas primas, a minha família que tem crianças pequenas. Quem mostra isso para eles? Quem tem essa obrigação? É os pais, é em casa. Mostrar o caminho. Mostrar o caminho. O caminho que ele vai escolher a gente não sabe, mas vocês têm a obrigação de mostrar isso para elas. Mostrar de que forma? Acorda no domingo de manhã e vai dar uma volta com o teu filho. A gente corre na rua. Quantas vezes você vê uma família caminhando? É Ou difícil, andando de né? bicicleta? Verdade, bem colocado. É difícil. No dia de semana é corrida, ok, mas e sábado e domingo? Vai dar uma volta com o teu filho, vai caminhar uma quadra no quarteirão. Ou volta da escola, ao invés de se atirar no sofá e levar a comida do filho lá no sofá pro filho. Vai dar uma volta. Vai com o filho. Eu tenho amigas que têm as crianças obesas. Um dia ela falou pra mim, eu disse, tá, mas o que ele faz quando chega em casa? Ai, não sei o que. Eu disse assim, ó, tira 10 minutos, não precisa ser 1 hora. Porque aí você vai mostrando e vai estimulando. Os filhos, eles vão te ouvir, mas eles vão fazer o que eles vê você fazendo. Eu ia dizer isso agora. Eles podem até te escutar, mas vão se... Você é o espelho. Pai e mãe é espelho para filho. Eles vão fazer o que você fazer, Com o caminho que certeza. você mostrar. Porque também não adianta chegar lá, meu filho, vai andar. E se você não vai? Então, ali é que tá aquilo que a gente estava falando de filho antes. Eu tenho um filho. Então, se baseia muito no que tu faz. Que nem hoje. Se inspira. Tu tem sobrinhas, aposto que elas Com se certeza. inspiram em você. Eles sabem e já sabem que eu sou atleta da fila, já querem comprar tênis da fila, pra você Nem ver que como for a gente ali, ó. influencia. Influencia. Por isso que às vezes as pessoas falam, mas quem eu vou influenciar? Sempre você vai influenciar alguém. Sempre alguém vai estar te olhando. Isso é prazeroso, assim, quando que tu mude a vida, que seja de uma pessoa por semana, por mês ou por ano. Mas tu saber que tu conseguiu mudar uma pessoa, isso é único. E isso é comprometimento com a gente, em primeiro lugar, né? Sim. De não estar nessa vida só de passagem para pagar boleto. E principalmente com a nossa sociedade. É fácil a gente reclamar.
botar nos políticos ou botar no vizinho, no ciclano. É mais Mas fácil aí, culpar o outro. culpar o né? outro. Mas aí se pergunta, e o que eu estou contribuindo Verdade. para que a minha rua seja melhor, meu bairro? Não precisa ser o Brasil. Sim. A minha rua, a minha vizinhança. Eu tenho vizinhos, eu tenho uma vizinha que começou a fazer a ginástica lá da prefeitura que tem, porque ela me via correndo ali, aí ela começou a conversar comigo, se interessar e foi. Tu entende? Então, essas pessoas que você tem que tocar, não é as de longe, é as de perto. Por isso que eu sempre falo também para nós, e eu aprendi isso muito na dor, assim. Quem a gente está fortalecendo, quem a gente está seguindo, de quem a gente está falando, quem a gente está mostrando. Nas tuas palestras hoje é sobre isso? É sobre isso, principalmente. É sobre a gente acreditar, não só na gente, mas que sim tem um mundo melhor. Porque a gente mais escuta isso. Ah, político não dá para acreditar, isso não dá para acreditar. Os filhos estão ouvindo, as crianças estão ouvindo. Como é que eu vou falar para o meu sobrinho de 8 e 2 anos que política é tudo igual, eu não sei que tudo igual? Não é. Tem que mostrar os meios, os caminhos. Os caminhos, né? E com certeza eu também tive momentos de muita revolta dentro da corrida. Porque eu sabia muitas vezes que o projeto que eu levava nos empresários, que muitos nem olhavam, e pessoas que me viam todo dia ali, correndo ali nas ruas e sabendo do meu esforço e me conhecendo como pessoa. Que o que eu estava, às vezes, colocando no projeto não é nenhuma garrafa de vinho que eles gastam no jantar. Né? Sabe? Mas daí também eu senti na pele. Quando eu fui começar a vender as minhas coisas, meus produtos, que aí tu começa a receber os não, que aí as pessoas que você acha que vai comprar não compram, e aí você fica se revoltando e pensa que é contra você. É que quando começa já vem naquela assim, não, ali eu tenho certeza que vem. E ali é a frustração. Não é. E aí você se pergunta, mas quantas vezes eu fiz isso também, né? Quantas vezes que a minha vizinha estava vendendo e eu nunca apoiei ela? Quantas vezes a minha família, alguém começou a fazer um negócio e eu, ao invés de ouvir a empolgação dela, você vai lá e joga um balde de água fria. Ou diz, abandona isso aí que não vai dar certo. Sem motivação. Né? A gente começa a se perguntar essas coisas. Sim. E aí, quando tu sente na tua pele, você começa a mudar o olhar das coisas também. Porque a gente critica demais. Agora, vai lá e faz. Eu vejo isso hoje, muitas pessoas, às vezes, isso também é uma coisa que você tem que aprender a fazer muito, né? Porque as mídias hoje, elas são muito produtivas, elas te trazem muita coisa, mas elas são muito destrutivas também, não, né? Isso veio de uma certa forma para ajudar, mas também prejudica muito. Com certeza. Ela facilitou a vida, isso a gente tem que admitir. E é como você conduz isso no teu dia a dia. Exato. E a fama, ela te traz muitas coisas boas, né? O sucesso, o olhar forte, tudo é muito prazeroso. Pro ego. Pro ego. Mas ela também traz muitas consequências, né? Que você tem que aprender a lidar, tem que ser madura, tem que entender para não fugir do teu propósito. Sim. Para não desacreditar. desacreditar. Fundo e vai, porque senão fazer. Enlouquece. Porque aí vem aquela questão também. Hoje a Marley não é mais sozinha. A Marley é um monte de pessoas que estão vinculadas a elas, né? Exato. Tanto quem sempre acreditou em mim, quanto quem se inspira em mim. E é entender esse comprometimento que eu também tenho como parte da minha sociedade, da rua onde que eu moro, né? De entender isso tudo, sabe? E a gente tem que se reinventar, trabalhar todos os dias. Eu também tenho os meus dias que eu não sou. As pessoas dizem, tu é inspirada todo dia? Não. Tem os altos e baixos. Claro que não sou. Tem dias que eu tenho vontade de comer uma caixa de bombom inteira. E às vezes até faço isso, né? Ou tem dias que eu penso, não, eu não vou treinar. Mas é nesses dias que aí sim que a gente tem que ir lá e fazer. Mas, Marley, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala pra gente como é que tu se tornou campeã da Maratona Internacional de Porto Alegre 2023. Chegamos lá agora, que a minha curiosidade estava nessa. Com certeza, desde Porque que assim, a gente falar nacional, aqui na região, mas assim, chegar num ponto desse. Eu acho que é o ápice de um atleta, né? E eu sempre falo, eu não sei se eu vou viver um momento tão grandioso dentro da corrida, porque todos os momentos são importantes e são gloriosos, mas tem momentos que eu acho que é o marcante, porque é aquele dia que o cara lá de cima faz tudo acontecer ao mesmo tempo. Na né? hora dele. Na hora porque dele. Porque o relógio dele é diferente do nosso. Eu não era a favorita, eu mesma não pensava e não almejava na vitória. Eu queria sim bater um recorde gaúcho, que era 2 horas e 44, porque como eu tinha feito a minha melhor maratona 2 e 46, eu estava na minha quarta só, o Jason corre, a gente sabe que tu quer muito correr, né? Mas a gente sabe que tudo é um processo. Então, era muito audacioso da minha parte querer imaginar que eu ia ganhar uma corrida onde tinha keniana, onde tinha já uma atleta olímpica, essa coisa tal. Internacional. Mas assim, de 2,46 para 2,44 baixinho, dava para sonhar, né? E foi isso que eu me preparei, foi para bater esse recorde. E foi realmente o que aconteceu. Eu bati o recorde, onde 30 anos uma gaúcha não fazia essa marca. 30 anos. Então, você imagina, quando eu embarquei lá do interior do Paraná para vir para cá, a Geni, que era recordista, ela fez essa marca. Eu tive que morar 30 anos aqui
para ir lá e fazer isso. Consegui fazer isso. 15 anos, essa maratona agora vai fazer 40 anos, era a 38ª quando eu corri. 15 anos que uma gaúcha não subia no pódio. Né? Então foi mais essa, e foi ganhar a prova e ganhar de uma estrangeira, de uma queniana que era considerada a favorita. A favorita e é o terror de todo mundo. É difícil uma brasileira ganhar, porque eles são muito acima de nós em termos técnicos e em biomecânica, em tudo, né? Sim. Então você imagina o que foi isso pra mim. Eu não sei, porque eu não me lembro de nada, praticamente de nada. Vivi o momento. Mas é claro, ela abriu minhas portas pro Brasil inteiro e, que nem você falou, ano passado eu fui fazer a maratona em Berlim, né? Então em nível mundial, que é uma das 6 maiores do mundo. Então com certeza, a Marley de 7 anos atrás, que estava lá se ensaiando para correr, não imaginava. Mas é o que você falou. É a gente primeiro acreditar e se permitir. Né? Porque o acreditar, às vezes as pessoas não acreditam, mas e você acredita? Né? Você acredita no que você pode fazer? Essa é a pergunta que todo mundo deveria de se fazer. E eu, todos os treinos que eu fazia, ou até hoje a minha preparação, eu sempre me imaginei chegando numa prova dessa, sendo campeã da São Silvestre, porque eu vou te contar, a gente faz os treinões aqui no DAS, agora vai ter o 5º, inclusive, e aí a gente, agora no 4º, a gente teve a oportunidade de convidar uma equipe de Porto Alegre, que é o Sextos Sentidos, onde são pessoas que correm com deficiência visual. Né? E aí eles vieram porque eu queria justamente apresentar isso, porque nós aqui não estamos acostumados a ver isso, né? Nossa região aqui é difícil. Eu queria trazer porque as pessoas acham muita desculpa, né? E aí, que desculpa que vai ter pra uma pessoa que é cega, né? Correr. Não tem, né? Não tem argumento para isso. A nossa região também, uma das desculpas muito usadas é os morros, né? Os morros, né? Tem muito morro. É muita lomba. Tem pista. Mas aí agora, exatamente o que a Marley colocou, e aí, como é que tu vai dizer? Qual é a tua dificuldade? E aí foi engraçado, porque tinha um pessoal ali da corrida, até aqui de Voti mesmo, um casal que eu conheço, e ele foi tentar ser gentil, foi lá conversar e dar os parabéns e não sei o quê. E aí ele falou assim, nossa, ele disse assim, vocês têm tanta limitação, como é que vocês conseguem? E aí ele falou para ele assim, ele disse assim, olha, limitados são vocês. Nossa. Né? Porque a limitação não está no corpo físico, nas lombas, no tempo, nos filhos, na família, no trabalho. Está na tua própria cabeça. A gente se limita às coisas, a gente bota as barreiras. Qual é né? a tua desculpa hoje, depois de ver isso? Aquela pergunta que deve de se fazer. Qual é a desculpa hoje? Não Para só não no esporte. Começar. Não só no esporte, mas na vida. Na vida, né? A gente, claro, a gente está tá usando o esporte aqui, mas na vida, né? De ser um bom profissional, de dar um passo mais à frente, de ser um empresário melhor para nossa sociedade, de ser uma pessoa melhor para nossa sociedade, uma mãe melhor. Uma mãe, né? Uma mãe melhor, um pai melhor, sabe? Então são essas coisas, assim, que eu vejo no esporte uma maneira mais emotiva das coisas acontecer, porque eu acho que isso está faltando muito para nós também hoje em dia, né? Se emocionar, vibrar, torcer. Viver. A gente está muito descrente das coisas, do próprio ser humano, né? A gente vê tanta tragédia, tanta coisa que tu fica pensando, meu Deus, onde vai parar tudo isso, né? Aí é que tá, eu costumo sempre falar aqui na rádio, já tem aquela história, aproveita a vida, tu só vive uma vez. Eu sou bem contra. A gente só morre uma vez. Viver, a gente vive todos os dias. E todos os dias tu tem a chance de começar de novo e de fazer diferente. Fazer de novo, né? Errou? Beleza, coloca na lista de aprendizado. Não leva, agora vou parar porque eu errei. Não, coloca na lista de aprendizado para não fazer de novo. E eu aprendi que às vezes o erro, ele justamente é o momento de tu parar e se reconectar novamente para fazer outra coisa. Usa como incentivo. Porque às vezes a gente acha, eu vejo dentro da corrida, que às vezes você acha que tá num patamar legal, alguma coisa legal e acontece alguma coisa. Inclusive comigo aconteceu há pouco, agora eu tive uma prova dia 27 de abril, ia ser minha 9ª maratona. Preparação tudo certo, alimentação tudo ok, me preparei por 5 meses e primeira vez em 7 anos que eu tive que abandonar uma prova. Eu corri até o quilômetro 24, me senti muito mal, pressão baixou, simplesmente ficou preto, o asfalto começou a se movimentar, tentei voltar 2, 3 vezes, porque eu não estava acreditando naquilo, porque uma coisa é você não ficar no pódio, mas outra coisa é você não cruzar uma linha de chegada. Aquilo não né? era uma coisa que estava acostumado. E aí eu parei o relógio e disse, não, chega. E aí eu lembrei que os meus pais, pela primeira vez em 7 anos, eles vieram olhar a minha corrida, eles conseguiram estar presentes numa corrida, eles estavam lá me esperando. E aí aquilo eu pensei, não, eu tenho que correr. Eu corri mais 1,8 km, aí eu vi que não ia dar. E aí eu pensei, não, eu sou muito maior que uma prova, que uma corrida. E quem me ama e me respeita, vai respeitar. Quis Deus que os meus pais estivessem ali naquele momento, que foi tão difícil para mim, naquele dia. Foi triste, foi dolorido, né? A gente tem patrocinadores, tem expectativa, tem tudo, né? Tem meta. Mas assim, no quilômetro 30 eu estava na ambulância e aí os meus pais vieram me buscar. Então eu acho que no momento que eu mais precisei na corrida, eles estavam ali.
da forma que tinha que estar, para me dar um abraço. E aí as pessoas, parece que foi o fim do mundo. Eu disse, gente, eu tive 8 maratonas que deu certo. Essa não é que não deu certo. E é um ser humano. Foi para mostrar isso, que a gente também tem limite. Exato, né? tem sentimentos, tem dores, ser humano E sente. para mim também parar e pensar, cara, né? Calma. Calma, respira, aproveita esse momento, né? Refaz, reorganiza com a tua equipe, porque também eu estou com 47 anos. Então, cada ano que passa para mim, na minha idade que eu estou, no mundo competitivo de alta performance, equivale a 4, 5 anos. Talvez um outro treinamento, uma outra forma, eu tenho que me reorganizar, desacelerar mais. São coisas que a gente tem que rever. Então, às vezes, quando não dá certo para os olhos do mundo, é a melhor maneira de dar certo. Eu tenho mais uma maratona agora, final de agosto, que é a Maratona da Fila em São Paulo. Eu vou para o Mundial Master em Nova York. Então, as pessoas falaram para mim como se o mundo tivesse acabado e perdido. É isso que as pessoas... Parece que quando as coisas não funcionam exatamente como as pessoas programam, não é. Às vezes é para você recuar, é para você refletir, é para você reprogramar, é para você talvez viver um outro momento, né? Reiniciar. E é assim que eu fiz. Uma semana tirei férias, descansei, né? Recuperei, dormi e agora a gente está com tudo de novo, equipe junto, exames, né? Porque também tem essa questão da mulher, também hormonal, que é mais uma batalha que a gente tem que enfrentar todo dia, né? E com certeza eu tenho que ter sérios cuidados para não perder a performance. Saúde eu tenho, mas para a gente continuar naquele nível. E é isso que eu vou fazer e vou reorganizar conforme for, porque eu tenho um Mundial em Nova York, né? Então, olha só, vou lá correr maratonas acima de 40 anos e em nível mundial. Então, o que eu quero mais da minha vida, né? É aproveitar isso tudo. E vem com uma experiência também, né? Porque, claro que a gente se frustra, a gente sofre, dói, mas a gente sabe que no outro dia a gente pode ir lá e fazer tudo de novo, né? Mas é aquilo que tu entrou falando aqui, quando se faz o que gosta, é prazeroso, é satisfatório e tem retorno. Com certeza, só sempre que também, tem. Só que assim, ó, as pessoas que se inspiram também têm que entender também que a Marley, além de uma grande atleta, uma grande pessoa, é um ser humano, que também sente, Sim. que tem tudo isso. Jason. Eu acho bacana isso que a Marley falou, de justamente encarar aquilo que pareceria um problema de uma forma diferente. Aquela prova que talvez está os teus pais ali pela primeira vez, tu encarou em vez de se frustrar, meu Deus, meus pais estão aqui me vendo nessa situação, tu pensou, não, eles estavam ali para me ajudar, né? Encarar aquela... Seria muito bom estar ali para dar um abraço da vitória, mas saber que o abraço de conforto e de força também estava ali. Com que certeza, vale tanto né? quanto vale bem mais, uma eu vou vitória. dizer assim. E eu acho que isso é bacana e inspirador também no nosso dia a dia, a gente pensar que às vezes aquelas coisas que não dão certo nos fortalecem, né? Aquela velha frase que não te mata, te fortalece. É como eu falei, os erros. Tu não pode, não fica frustrado. Coloca na lista de aprendizado. Errou, beleza, não posso fazer mais, vou usar aquilo como ali, ó, não posso mais errar. Eu já fiz isso uma vez, então coloca na lista de aprendizado. Vai. Com certeza, e a corrida e esses últimos 7 anos, claro que eles me trouxeram também muito retorno financeiro, sim, muitas oportunidades, né? Hoje tu é patrocinada pela Fila? Eu sou patrocinada pela Fila e para o empresário de Porto Alegre, a Galva. Uhum. Eles vendem matéria-prima para as metalúrgicas, né? Eles fazem os banhos, então é um empresário que viu a minha história, não me conhecia, eu conheci ele um ano depois, e ele, de uma forma tão generosa e carinhosa, por ser uma pessoa que acredita que o esporte, às vezes, é um vínculo, né, para fazer as melhorias. Ele, então, está comigo já desde 2022, assim como a Fila. Tem uma amiga de 2 irmãos também, que é empresária, que me ajuda. E aí eu tenho vários apoiadores, né? Hoje eu tenho uma equipe de 12 pessoas que, com certeza, ajudaram e ajudam a construir a Marley todos os dias, que estão aí para me dar o suporte, sempre... Porque a corrida dói, é dolorido. Tá em alta performance, dói, é um desgaste muito grande. Aí você tem que sempre estar muito bem alinhada para... Primeiro foco e depois as outras coisas, mas que dá pra gente organizar, dá pra ser corredora, dá pra ser empresária, dá pra ser amiga, dá pra ser humana, desde que a gente se volte pra gente mesma, né? A gente não se perca da gente mesmo. O problema é que as pessoas se perdem delas mesmas, né? Porque acabam indo nesse movimento em massa, que às vezes não é o que a pessoa quer, mas tá todo mundo indo pra lá, eu vou pra lá também. Porque às vezes não ir pra lá e vir pra cá dá trabalho. Aquela história de escolhas. A Marley de hoje deu muito trabalho, mas com certeza a corrida me transformou num ser humano muito melhor. Porque a Marley errou. Muito. Aí é que tá, a gente tá falando só de acertos. Muito. Mas entra agora dentro do que tu... Marley errou. Muito. Te fortaleceu? Com certeza. E eu acho que nem você falou o erro. Que a gente continua errando, né? Porque eu acho que o maior erro
é tentar fazer sempre tudo muito certo, né? A gente tem que se permitir também a errar, tentar se frustrar e voltar. Que parece que hoje, se tu se frustrar, se tu não pode mais ser, a vida é frustrante, gente. A vida é muito mais frustrante, às vezes, do que coisas Aquilo gloriosas, que eu falei né? antes, na vida, tu sempre vai receber mais não do que sim. Com certeza. As decepções vêm em massa, mas o importante é não desistir. E pra você ver, eu levei tantos não de quem tava do meu lado, e aí teve o olhar de uma outra pessoa Que nem te conhecia. que nem me conhecia. Por quê? Porque eu continuei fazendo o que eu acreditava. Imagina se a Marley que era. desiste no primeiro não. Olha tudo que tu viveu, Sim. o que está por vir vir ainda, ainda. né, que a gente e se sabe. no primeiro não tu tivesse, então vou desistir, não tenho apoio, não tenho ninguém. E se tu tivesse desistido? Né? Com Ia certeza. perder Berlim. E não ia E pra não Nova ia York. Eu ia pra Nova York. Porque além de viver tudo aquilo, tu vai pra Nova York. Com Tem certeza, tudo né? isso, né? Porque a corrida já vai fazer o que tu gosta Sim. e vai estar num lugar onde que a maioria das pessoas querem ir. E pra você ver. E continuo com o mesmo projeto quando eu comecei a correr lá, que era correr pra viajar e conhecer o mundo, né? Aquela vontade de menina Continua que viva, né? continua viva e tá podendo viver isso É hoje. isso que as pessoas precisam, eu acho, deixar uma chama viva, né? A gente precisa ter sede das coisas, vontade. Eu vejo as pessoas muito no comodismo, no conforto. A vida não é isso, a vida é agitação. É que as pessoas, Tem elas que são, ter. hoje em dia, nós somos muito imediatistas. Sim. Isso a gente tem que assumir. Quero pra ontem, quero agora, não deu, então não vou mais. Então isso, o imediatismo, Tem que dar resultado rápido. agora, Né? agora, o comodismo. E tu sabe que isso assusta muito até. Eu fui chamada para um projeto lá em Vitória, uma equipe médica, justamente por isso. Porque a geração que vem mais nova, às vezes está um pouco... É muito isso. E aí começa a usar caminhos que não deve usar, né? As mulheres usando a pílula da beleza, as pessoas se dopando, as pessoas usando muito da medicação. E não é uma Tentando o construção. método mais fácil. O caminho mais fácil. Não existe caminho fácil. Ele pode até te dar um resultado imediato, mas não é duradouro, né? Então, Eis acho a que questão. as pessoas têm que pensar muito nisso e passar isso muito, né? A gente que está aí, vocês que estão no meio da comunicação, a Marley, como corredora, passar isso. Que nem tudo é fotinho do Instagram, né? Quantas fotos as pessoas tiram para botar uma foto lá, né? Verdade. Que não existe mundo perfeito, que existe sim trabalho, que existe frustração, que a gente não é motivado todo dia, mas a gente tem que ir lá fazer. Muitas vezes eu vou treinar, eu vou fazer as minhas coisas por ser um compromisso. Um compromisso meu, em primeiro lugar, um compromisso com as pessoas que estão comigo. Né? E não é errado e feio isso. Eu não acordo todo dia com Eu ia vontade dizer, de... não né? dá aquela preguiça, não, hoje eu não vou. Ah, Não, e mas ainda eu mais tenho. nós agora, com esse piruzinho aí, que vontade de ficar na cama. Na encosta da Aí serra eu já aqui. tenho a roupa já lá e saio da cama e nem penso, né? Cai dentro da roupa e vai. Mas por quê? Porque Marley tem metas. Tenho metas Tem e eu sei metas. que eu preciso me dedicar cada vez mais se eu quiser atingi-las. A Porque Marley- quanto maiores os sonhos, mais a gente tem que trabalhar por eles, né? A Marley falou em Instagram, e a gente vê o Instagram delas, das conquistas delas, mas muitas pessoas não sabem que durante a semana, cedinho, 4 da manhã, 4, 5 da manhã, tá a Marley lá correndo. Né? E eu já tive a oportunidade de presenciar Não se isso, encontrar lá. de acompanhar ela. Claro, ela é muito mais rápida que eu quase morrendo, ela plena lá. Mas está eu me lá, né? Mas arrastando. está lá, firme e Mas, forte. ó, quem Mas- sabe eu futuramente E- não estarei te entrevistando aqui como um grande maravilhoso. Hein, não, Marley? e assim, ó, é legal que nem quando eu vejo eles lá, eles também me motivam. Porque eu já sei quem vai chegar às 5h15, quem vai chegar às 5h30, o fulano, quando a gente não vê o fulano 2, 3 dias que lá deu? na rua da 25, que a gente treina ali. Sim. O que aconteceu? Será que tá bem, né? Então, as pessoas também me motivam. Saber que elas estão ali, que elas vêm vindo junto. Que um também espera motiva- pelo outro. Com certeza. E essas motivação que a gente tem que se inspirar e ir atrás, né? Porque ninguém vive sozinho, a gente precisa desses apoios, né? Exatamente. E tu mencionou das referências, né, Marley? Tu teve a referência do teu primo, Eliseu. Mandar um abraço pro Eliseu, talvez se ele verdade, estiver. deve estar Eliseu ouvindo. é um amigo em comum, primo da Marley. E para mim também foi engraçado. Foi um amigo meu, o Anderson Bo. Ah, sim, que, o Anderson conhece. ele corria, a gente trabalhava junto e eles, tô correndo. Só que ele corre muito bem, né? E aí eu pensei, cara, mas sabe que bateu aquela pulguinha assim, que eu quero fazer isso também. E comecei a fazer, claro, de uma maneira mais para manter uma vida saudável. Mas é interessante isso, né, Marley? A importância que as pessoas ao nosso redor têm na nossa vida. Tu hoje é uma referência para muitas pessoas iniciarem no esporte, assim como muitas pessoas foram importantes para te colocar no esporte também. Com certeza, né? Tudo é... E eu sempre falo, as pessoas me perguntam, como é que você trabalha o teu mental?
é isso, é seguir boas pessoas, é estudar. Eu gosto de ler muito, escutar muito podcast de pessoas de verdade, sabe? Saber onde que tem a essência do assunto. É estar com pessoas que a gente vê que tem um propósito também, que se interessam, que se preocupam consigo próprio, sabe? Porque isso contamina muito. Porque aí você está num lugar que só você vai, você vai acabar desanimando, porque é muito fácil a gente se perder do caminho. Agora, quando você vai, tá com pessoas que já têm outro propósito, que te incentivam, quando você vê, e a corrida, ela é muito engraçada, porque, na verdade, ela é muito individual. Porque é você com você, não tem, né? Mas, ao mesmo tempo, ela socializa demais. E eu vejo as pessoas se reencontrando na corrida. Porque você vai lá, faz um treinão, aí você depois tem um café, aí, ou vamos treinar lá em tal rua, aí vai 4, 5 pessoas indo lá. Ou e aí uma as prova pessoas. junto. Aí as pessoas começam a organizar viagens para ir junto. Então, tá crescendo muito isso. E que bom, né? Que vem a corrida, o atletismo, o ciclismo também. A gente vê o pessoal que sobe aqui a serra. Então, essas coisas a gente também vai mostrando, né? Porque precisa. Porque hoje a gente, quem tem de ídolo na TV do esporte? Não tem mais os Oscar Schmidt, as Hortências, os Ayrton Sennas. A gente está muito carente disso. Está se perdendo isso. Está se perdendo muito. Está se perdendo muito isso. Com certeza. Então, nós temos que fazer esse papel no nosso mundinho, né? Então vamos falar do nosso mundo. Estamos chegando no final do nosso programa aqui. As redes sociais, para quem quiser acompanhar toda a trajetória da Marley. Eu tô muito no Instagram, né? Então as pessoas que querem me seguir no Instagram é @MarleyVillers. E também tenho a Preta Passas, que eu continuo com a Preta Passas. Tive que reorganizar tudo de novo, mas a gente, infelizmente, não pode viver só do esporte no Brasil hoje, né? Ainda mais eu, que estou aí sempre tentando me colocar no mercado. Então, quem quiser a Preta Passas também. E também a gente está aberto aí, que se alguém quiser me chamar, conversar. Entrei com o mundo das palestras também, Eu a gente ia está te comentar fazendo isso, agora. assim, aquelas pessoas que estão desmotivadas. Mas não sei, quem sabe se eu conversar me inspira. Podem entrar em contato contigo? Sim, entre em contato no meu Instagram, lá também tem o Sidney Mentorias, que me ajuda, que me auxilia, e as empresas também que tiver interesse em levar. Também temos os treinões, né, que a gente organiza aqui com o Grupo DAS, mas eu também organizo eles com o pessoal que quiser. A gente agora fechou uma parceria em todo o sul do Brasil, então já fui para Concórdia, Lajeado, para tudo que lugar a gente está indo, justamente para a gente manter essa chama acesa, né, de fazer esses movimentos em prol, justamente para quem tem uma dificuldade de começar, e para as crianças também, né? Para os pais, para poder interagir isso, que é muito familiar. Então, se o pai vem, traz o filho, a gente já faz um ambiente para ter isso tudo junto. Então, com certeza, né? Quem quiser ir Então, me chamar também no Instagram. Dica da Marley, comece. Sempre. Comece. Quantas vezes for preciso. Exatamente. Para quem quer conhecer de fato a Marley, pode ir na 25 e 2 Irmãos de Legal. madrugada, Isso aí, cedinho. Que eu tô lá. Todos os dias, tô lá. No frio, assim, tá aquele nevoeiro, tu vai ver a Marley. Tá, então tu vai conhecer. E é isso, né? E a Marley Corredora se construiu não de um dia para a noite, né? São 7 anos. 7 anos de 7 anos dedicação, todo dia. incentivo de 2. Frio, chuva, né? Eu nunca vou me Cansaço. esquecer. Quando eu venci Porto Alegre, o guardinha ali do posto de saúde, lá da 25, ele veio e me abraçou, ele estava emocionado. Ele falou: quando eu fiquei sabendo que tu ganhou, eu pulei, eu gritei, e minha mulher pensou que eu tava ficando maluco, porque tipo, não, né? E aí ele disse, se tem alguém que merecia era ela, porque ela vai lá todos os dias. Agora eu vou te dizer, isso é satisfatório. Com certeza. Isso não tem. Com certeza. Nosso programa Radar, todas as segundas-feiras, das 20 às 21 horas. E hoje a nossa convidada maratonista, palestrante e empresária Marley Villers. Foi um prazer enorme te receber aqui e conhecer a tua história. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Vamos aí, caminhando, correndo, sempre em movimento. Quero ter o prazer de anunciar as tuas vitórias. A gente vai trazê-la de volta, né, Jason? Com certeza. Amém, com vamos certeza. trabalhar para isso. Isso aí. Ela estará na capa do jornal quando ela terminar a prova de Nova York. Olha ali, gente. Então, não perca as próximas segundas-feiras. A gente vai trazer. Então, Marley, a gente aqui da Rádio Voti, Jornal Diário, estaremos torcendo e cobrindo toda a tua trajetória com toda certeza. Obrigada. Te desejando muito sucesso sempre. Obrigada. Jason, parceiro. A gente passou um pouco tempo, mas é que o assunto desenvolveu, né? Andou. A gente ultrapassou um pouco tempo, peço desculpas. Vou mandar um spoiler do nosso próximo convidado. Bora, segunda-feira que vem. Só nata de convidado. A gente teve semana passada com o delegado Fábio,
Hoje, a Marley Villers. E semana que vem o Tenente Quevedo, da Brigada Militar aqui de Voti, que responde pelo Lindolfo Collor, e presidente Lucena também. Quero agradecer essa aula que foi a entrevista de hoje. Não foi uma entrevista. Foi uma palestra. Ela fez uma palestra motivacional. Eu pensei, eu tinha desenvolvido um monte de perguntas, ela começou a falar, acabou as minhas perguntas. Mas aí é que tá o que faz a diferença, tu escutar a história. Ouvir, né? Ouvir a história, tu saber, porque com certeza a vida de alguém hoje mudou. Tenho certeza que a partir de amanhã alguém vai dizer assim, não, eu vou começar. Então, isso faz diferença. Faz a diferença. E eu quero ter o prazer de ouvir assim, eu escutei lá na rádio a Marley falando e eu comecei a minha vida ali. E nós podemos proporcionar isso. Aí, parceira. Obrigado, então, Ju. gente, segunda-feira a gente tá de volta aqui no programa Radar, todas as segundas-feiras das 20 às 21. Marley, mais uma vez, sucesso na tua trajetória. Estaremos sempre aqui te apoiando também e trazendo todas as novidades, esperando pela de Nova York e torcendo muito. Obrigada. Segunda, estamos aqui de volta. Boa noite, Juju. Boa noite, Marley. Boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores que nos acompanham pelo Facebook. Até segunda que vem. Rádio que toca as melhores músicas. Rádio